Pare imediatamente de ficar nessa busca incansável de querer a aprovação dos outros. Hoje eu até vim vestida de guerreira aqui, né? Porque eu quero aqui travar essa guerra junto com você. Querer a opinião dos outros, um conselho e ter alguém que pode te dar esse conselho, como eu sempre digo aqui. Você, para buscar conselho de alguém, essa pessoa tem que ter autoridade no que ela está vivendo. Não é perfeição, mas é já ter alguns resultados dos quais você está atrás. Tem muita gente orientando aí, dizendo coisas que até são corretas, mas que elas não vivem. Você precisa justamente de alguém que está na prática daquilo para que na hora que precisar tirar uma dúvida, ter mais conselhos, aquela pessoa será indicada para fazer isso. Inclusive, se você acha que eu sou indicada para fazer isso com você, se ainda não está inscrita no canal, se inscreve, né? E ativa as notificações, porque as minhas mensagens são nesse nível para dar um sacode aqui em você mesmo, porque eu vejo que é isso que faz às vezes a gente acordar, tá? Mas me leva de boa, né? Ouça tudo que eu tô falando aqui com carinho e não para te trazer nenhum peso, tá? Então uma coisa é você pedir conselho, mas outra é você sempre querer que alguém te aprove e que você tenha que ser validada, elogiada, tenha que ter aprovação das pessoas para fazer as coisas. Tem mulher que tá, não sei se é o teu caso, né? Que às vezes para ir fazer uma coisa simples de sair de casa, ela tem que pedir aprovação do marido, como se ela não soubesse fazer aquilo, né? Ah, eu preciso ir lá no açougue comprar uma carne. Se o marido não for ou se ele não falar, você tem capacidade disso, não vai. Como assim? Né? Se tá nesse nível, imagine as outras coisas que você não tá dando conta. Se tá no nível de que você precisa de ser aprovada, gente, eu sofri muito com isso. Você me olha aqui, parece que eu sou uma pessoa super segura e realmente hoje eu tenho conquistado isso. Mas eu precisava sempre saber se eu estava agradando, se eu estava sendo aprovada. Eu precisava que alguém validasse, que alguém dissesse para mim. Em alguns momentos isso foi tão sério na minha vida que eu às vezes parava momentos para perguntar pro meu marido assim, fala alguma coisa boa a meu respeito, para eu acreditar, o que você vê na minha vida. E isso quando você faz de vez em quando, querendo ter um feedback, ok. Mas quando você faz numa angústia que você nunca acredita em quem você é e que precisa da aprovação dos outros, isso vai te enfermar, você vai ficar doente e vai paralisar. Você pode ver que tudo que eu falo aqui é para o teu desenvolvimento pessoal, que é para você sair dessas letargias, paralisias emocional, espiritual, até física, né? Tem gente que só vai na academia se realmente tiver alguém que fale não é para você ir, ou que tenha uma companhia, não tem coragem de fazer sozinha. Não pode ser assim. Tem que vencer isso, sair dessa situação, senão você vai sofrer muito. Mas sabe o que acontece? E que você talvez esteja viciada nisso, presta atenção que isso aqui vai ser muito importante. Você só está em busca da opinião dos outros e você está viciada em buscar a opinião dos outros, porque na verdade você quer mais alguém para dividir a responsabilidade caso aquilo não dê certo. Você não tem coragem de assumir sozinha a responsabilidade. Você vai ter que, na hora que não der certo alguma coisa, você ter alguém para culpar. Ter alguém para dizer, mas eu fiz, mas porque, olha, eu fui orientada por fulano que tem já esses resultados. Como assim não deu certo para mim? Você quer isso para viver muitas vezes, e isso pode ser inconsciente, sempre aquém do que você pode ser. Para não gerar expectativa nos outros, para não ter cobranças. Então você né, aquela coisa assim, sabe aquela frase que vou me reduzir à minha insignificância, que às vezes a gente até brinca com isso, só que na brincadeira você está dizendo uma verdade e está se mantendo nesse lugar? É isso que você está fazendo.
Olha só, Jesus deu exemplo em tudo, né? Ai, gente, esse texto, eu amo esse texto. Talvez você já até tenha me ouvido falar, mas eu vou dizer dele novamente. Lá em Marcos 12, 13 a 17, eu até escrevi aqui, eu vou ler para você. Esse texto eu escrevi porque eu queria ter bem claro aquele diante dos meus olhos. Olha só esse texto, Marcos 12, 13 a 17. Eu vou ler. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra para o prenderem. Presta atenção, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa que ele falasse para ter motivos para prender a Jesus. Vai fazer sentido na sua vida, presta atenção. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, que não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Eles queriam que Jesus falasse assim, não paga, para pegar e dizer, olha, ele é contra, né, a política aí da época, ele merece ser preso, né? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me o denário para que eu veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Na moeda, né? E eles responderam: De César. E aí vem o famoso versículo que alguns usam como provérbio popular, mas é Jesus que falou isso. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Quando eu vi, eu estava por me importar, que eu estava por me importar com a aprovação dos outros, eu percebi o quanto o meu ministério estava sem graça. Eu comecei a me avaliar. Olha só, Jesus muda o jogo aqui. Eles querem prender a Jesus. Sabe essas pessoas que você está buscando aprovação? Muitas delas estão em busca de te colocar à prova para te prender. Só que Jesus... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ele é tão livre... Ele muda tanto o jogo, ele sabe tanto quem ele é, que ele não só não deixa as pessoas prenderem a ele, né? Literalmente, não é cadeias só físicas, mas cadeias emocionais, que ele vira o jogo e faz com que isso se torne a singularidade do ministério dele, ele ser quem ele é. É essa a lição aqui. Os próprios adversários dele, que queriam prender ele em alguma coisa, reconheceram quem ele era. Mesmo que fosse por hipocrisia, mas na verdade eles estavam dizendo quem Jesus era. Você já percebeu que tem pessoas que se aproximam de você com hipocrisia, mas elas falam quem você é realmente? Eles disseram assim: o Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros, presta atenção. Não olhe a aparência das pessoas e, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. A descrição perfeita aqui de alguém que é definido na sua identidade e no seu propósito. Eles falam as duas coisas aqui na definição de Jesus. Verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros. Não é que Jesus era o cara que queria ser malcriado, grosseiro, mas ele não se movia pela aprovação das pessoas. Ele sabia quem ele era. Não olha a aparência das pessoas. Quer dizer, se ele não é um cara ligado na aparência, ele também não é alguém que vive de aparências. Você às vezes está tentando representar alguém que você não é, porque você quer a aprovação das pessoas. Aí você fica no Instagram, você fica olhando a vida das outras pessoas, ou alguém que você admira,
mas que ela não só te inspira, você quer imitar, você quer ser esse personagem. Você quer pregar a palavra sendo essa pessoa? Eu já fiz esse caminho, queridas, não dá certo. Tá? É ser você mesma, não viver de aparência. Representar um papel, como eu sempre digo, é algo que vai te cansar, vai te desgastar e você vai desistir de fazer o que você tinha que fazer. Então, ele anda por aquilo que ele é e eles terminam, segundo essa verdade, o Senhor cumpre o propósito, o Senhor ensina o caminho de Deus. Eles estão dizendo aqui, ensina o caminho de Deus. Segundo essa verdade que você vive, ensina o caminho de Deus. Ensinar o caminho de Deus para outras pessoas é cumprir propósito. E Jesus lança em rosto para eles, por que vocês estão tentando me pegar em alguma coisa? Por que essa hipocrisia, esses elogios, vocês acham que eu vou me vender por causa disso? Era como se Jesus estivesse dizendo isso. Eu vou dizer o que vocês precisam dizer. E é verdade, se vocês estão dizendo tudo isso só para me elogiar, para eu entrar no jogo de vocês, eu quero dizer que eu assumo isso aqui, eu sou isso aqui mesmo. E eu quero dizer que cada um tem o seu lugar. A inscrição na moeda é de César, então dá a César o que é de César. Eu sou de Deus. É como se tivesse embutido isso. Dá a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí muda o jogo. Quem veio com hipocrisia, tem uma outra versão que diz assim, eles se calaram diante da resposta de Jesus. Você vai calar a boca de muita gente sendo você mesma. Você vai calar a boca do inferno sendo você mesma. Você vai calar a boca dos hipócritas sendo você mesma. E se admiraram dele. Eu não sei, o texto não fala, mas eu acredito que alguns devem ter se convertido depois disso. Porque aqui, como eu falei, não é para você provar que você é a boa, para você causar aquela vingança, é isso mesmo, eu vou falar o que eu tenho para falar e você vai ter que me engolir. Não é isso, não é essa postura que eu tô falando aqui. Mas é de viver a convicção daquilo que fez a diferença na sua vida. Ser verdadeira, não se importar com a opinião dos outros, aceitar conselhos, ser humilde, sim, mas não viver à sombra do que você acha que os outros esperam de você. Não olhar as aparências, porque não é isso que define, você pode se arrumar, estar bonita, ter um padrão, alguém que te inspire, que eu espero que eu te inspire também. E se eu te inspiro, dá um like aqui nesse vídeo. Escreve aqui nos comentários o que esse vídeo está fazendo de diferença na sua vida. E já aproveito, compartilha com uma amiga que está aí sofrendo por tentar a aprovação dos outros, por viver buscando aprovação. Você quer aprender a ser assim? Você pode estar se questionando, Adriana, eu não consigo ser eu mesma, isso é muito difícil. Eu tenho medo realmente de não estar sendo aprovada, eu vivo o meu ministério, eu sou líder na minha igreja, eu vivo o meu ministério pisando em ovos. Eu vivo o meu casamento pisando em ovos. Eu vivo a criação dos filhos pisando em ovos. Eu tenho medo de não ser a mãe perfeita. E eu tô vendo que os meus filhos estão fazendo, pintando e bordando porque eu não tenho firmeza, não tenho autoridade. Como é que a gente faz isso? Como é que eu pratico isso? Eu vou deixar aqui na descrição o meu livro, Mulher Definida na Sua Identidade e no Seu Propósito, e você vai ver lá, eu sou muito prática, eu conto experiências minhas, eu dou citações bíblicas, citações de pessoas que eu admiro, que me ajudaram nessa trajetória, e você vai sempre terminar o capítulo com um exercício que vai te ajudar a ter essa mudança. Então, eu vou deixar aqui na descrição abaixo. Fica aí o convite para você ler o meu livro, praticar, para você sair disso, dessa angústia, ok? E viver essa parte da palavra de Deus que Jesus deixou aqui como exemplo, porque é possível a gente viver, ok? E aqui você vai ter outros vídeos meus que você pode continuar aqui no canal, desfrutando de outras coisas, para ter essa mudança
na sua identidade. Eu te abençoo. E eu quero que você faça a seguinte oração: Pai, que eu encontre hoje graça diante do Senhor, aprovação diante dos teus olhos e aprovação diante dos olhos dos homens. Eu sei que não vou agradar a todos, mas eu quero confiar que o Senhor está a cada passo me aperfeiçoando e fazendo a diferença na minha vida. E eu te abençoo nessa sua declaração, mostrando que você pode ser bem mais do que você imagina, com pequenas atitudes diárias, um pouquinho a cada dia, vencendo as coisas mais simples e indo para as maiores, exercitando, mudando seus pensamentos, estando definida na sua identidade para cumprir com alegria o seu propósito. É isso que eu desejo para você, graça e paz.